pelo YouTube, continuando aí na nossa quarentena, né? Então a gente aproveita para compartilhar da palavra de Deus através deste veículo que nós temos importante aí, que é a internet. Que você possa também compartilhar com as pessoas para que estejam junto conosco nesta hora aí, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e também orar, né? Rogar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre o mundo, diante desta dificuldade que estamos enfrentando aí, essa pandemia. Nós vamos iniciar orando ao nosso Deus, rogando as suas bênçãos sobre as nossas vidas e meditar um pouco na sua palavra. Hoje nós não vamos, como fizemos no domingo passado, continuar nossa exposição em Romanos. Nós aproveitamos aí este veículo de comunicação importante que é a internet, né? Essa rede social aí, YouTube, para continuar compartilhando a palavra de Deus, dando uma palavra de esperança em Cristo para os nossos irmãos em Cristo da Igreja Presbiteriana do Parque IP e a todos que desejam, né? E se unem a nós neste momento, nesta hora, para ouvir a palavra do Senhor e rogar as bênçãos do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos iniciar este momento devocional preparando-nos para a pregação da palavra do Senhor, que nós nesta tarde vamos tratar um texto avulso, fora daquilo que a gente está acostumado a fazer, de uma exposição continuada da palavra do Senhor. Nós estamos na nossa igreja no culto dominical expondo sequenciadamente a carta aos Romanos, mas hoje, e fizemos isso no domingo passado, hoje nós vamos tratar um texto avulso, meditar sobre um tema específico de maneira mais abrangente, mas que também seja relevante, aplicável para a situação que estamos enfrentando nesse momento, nesses dias. Eu os convido para que nessa hora estejamos orando, rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nosso bendito e eterno Pai, soberano Deus, Criador, sustentador e consumador de todas as coisas, nós te louvamos e bendizemos porque reconhecemos, ó Deus, a tua majestade, a tua grandeza, o teu senhorio, a tua soberania sobre tudo e sobre todos, a dignidade que pertence ao Senhor, para que seja louvado, honrado, para que receba o culto e a adoração, porque só tu és Deus. Nesta hora também rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que nos ouvem nesta tarde, que o Senhor alcance a tua igreja, os teus filhos, os teus servos, que o Senhor alcance as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora com a tua bênção, com a tua graça, com a tua palavra. Venha trazer consolo, conforto, paz e esperança em Jesus Cristo, na certeza que o Senhor está na condução de todas as coisas. Pedimos também a tua direção nesta hora para a nossa meditação na tua santa palavra e que ela seja pelo teu Espírito aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Convido você para que abra a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em sua casa, ou então pode simplesmente acompanhar comigo a leitura do texto sagrado que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo 15 ao versículo de número 21, que nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra que nós lemos nos nossos corações, nos dando verdadeira sabedoria em Cristo, para sabermos fazer um uso santo do tempo que Ele nos proporciona. Nós vamos cantar o hino de louvor ao nosso Deus, o Inário Novo Cântico, o hino de número 131. Aqueles que possuem, que usam o Inário Novo Cântico, né, podem acompanhar conosco aí em casa. O hino de número 131,
do Inário Novo Cântico, que tem como título Vida Santificada, falando da necessidade de dedicarmos tempo à nossa santificação. Para seres santo, tempo hás de tomar com o grande mestre, seu livro estudar. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo hás de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está teu olhar bem fito, nele sempre ter teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo hás de buscar ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres justo, tempo hás de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Eu convido você que está nos ouvindo aí, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 10, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 38 ao versículo de número 42. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, de 38 a 42, onde o evangelista Lucas relata a passagem de Jesus Cristo pela aldeia de Betânia, onde residia Marta, Maria e seu irmão Lázaro, discípulos de Cristo e amigos próximos de Jesus, por quem Jesus nutria muito amor, muito carinho e tinha uma estreita relação. E pelo menos temos alguns relatos de visitas de Cristo a eles, quando também temos aquele grande milagre realizado por Jesus Cristo da ressurreição de Lázaro. O texto diz assim, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo de número 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, rogando a direção e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai bendito, Deus de toda a verdade, que revela para nós uma porção significativa da Tua verdade, que nos fala a respeito da grandeza de Cristo como nosso Salvador, e que esta porção, ó Deus, que está nas Escrituras, que acabamos de ler, que ela possa ser acompanhada pelo Teu Espírito na exposição que faremos nesta hora, para que os corações sejam profundamente alcançados e atingidos por esta palavra, de maneira salvadora, de maneira santificadora, em que o Senhor seja glorificado e as vidas sejam realmente edificadas com a Tua palavra, com a ação do Teu Espírito. Vem nos dirigir nesta hora, nos dar a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos que nos ouvem, nós precisamos pensar sobre o que realmente é necessário, o que realmente é indispensável e essencial e excessivamente importante na nossa vida. A resposta dessa pergunta é de extrema importância. O que é necessário? O que é realmente necessário para a vida? O que é realmente importante e indispensável para a vida? A resposta a essa pergunta ela é importante porque aquilo que consideramos, aquilo que é de extrema necessidade para a nossa vida, isso vai receber de nós uma dedicação maior. Aquilo que é mais necessário, aquilo que é mais importante é ao que a gente vai mais se dedicar. A gente se dedica ao que é mais importante para nós. Nós estamos percebendo de alguma forma nesses dias em que estamos impedidos de buscar algumas coisas que consideramos necessárias para a nossa vida, como isso tem mudado a nossa rotina, como isso tem nos inquietado de alguma forma. Algumas coisas estamos impedidos de nos dedicar, algumas coisas necessárias da vida estamos impedidos de nos dedicar. E aí a gente percebe quando a gente é impedido, quando a gente é de alguma forma proibido, a gente percebe o quanto essas coisas realmente são necessárias e importantes para a nossa vida. Mas o que realmente é necessário? O que realmente é importante e indispensável que a gente precisa dedicar o nosso tempo? O texto que nós lemos fala um pouco a respeito disso, de como a maneira como nós nos relacionamos com as coisas de acordo com a necessidade que nós temos em relação a elas, aquilo que nós reconhecemos como necessário, devemos nos dedicar, mas também a gente percebe como facilmente podemos nos desviar, podemos ter problemas, podemos nos prejudicar quando nós não temos a plena convicção do que realmente é necessário. Esse texto nos mostra que a busca por aquilo que é necessário, muitas vezes, ela é uma busca que nos faz nos perder, faz com que nos perdamos. Ou seja, a gente acaba se perdendo em coisas que nós consideramos necessárias e muitas vezes não são. E aquilo que realmente é necessário, nós não nos dedicamos como deveríamos. Então a resposta à pergunta, o que é necessário para a sua vida, o que realmente importa, vai definir sobre ao que você está dedicando sua energia, seu tempo, sua vida, seu coração, seus sentimentos, com o que você está gastando a sua vida. Isso é de fundamental importância, porque Jesus Cristo fez com que Marta e Maria refletissem exatamente a respeito disso. O que realmente importa, o que importa é ao que devemos nos dedicar. Então, pensando sobre isso, eu gostaria de chamá-los para nós pensarmos sobre realmente ao fato de que devemos nos dedicar àquilo que realmente importa na vida. Dedicando-nos àquilo que realmente importa, é necessário, é mais necessário para a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, antes de entrarmos especificamente na questão da necessidade, a gente percebe uma coisa interessante neste relato da visita de Jesus a esses amigos, de como as diferenças
de personalidades, as diferenças nos seres humanos, quanto aos seus traços de personalidade, suas características que os definem como indivíduos, que essas diferenças elas são necessárias. Olha, uma questão de necessidade. A diferença entre as pessoas, a diferença da personalidade das pessoas é necessário para a dedicação das coisas da vida, para a dedicação dos cuidados da vida. Ou seja, sermos diferentes quanto à nossa personalidade é algo necessário. E a gente percebe isso quando a gente analisa um pouco o perfil, os traços de personalidade entre Maria e Marta. Preste atenção numa coisa do que o texto diz. Veja comigo o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e aqui é a aldeia que Jesus vai, Betânia, onde mora Marta, Maria e Lázaro. E o texto diz assim: e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Mesmo não sendo detalhista, mesmo não sendo tão profundo no relato, Lucas mostra para nós a diferença que há na personalidade dessas duas irmãs. O texto diz que Jesus Cristo está passando por Betânia, está passando por aquele lugar, e Jesus, no seu ministério itinerante, ele dependia da solidariedade das pessoas, da colaboração dos seus discípulos, dos seus amigos. Jesus optou por uma vida extremamente pobre, de necessidade, ou seja, Jesus necessitava que as pessoas lhe ajudassem, então ele contava com o acolhimento, né, com a recepção, a hospitalidade, né, com a ajuda financeira e o acolhimento, a hospitalidade dos seus amigos. Então Marta e Maria acolhem Jesus na casa delas. Pela maneira como o texto descreve, Marta é a anfitriã, é a dona da casa. Provavelmente Marta é uma viúva que está acolhendo em sua casa seus dois irmãos, Maria e Lázaro, e nesta responsabilidade a gente percebe que de fato Marta chama para si toda a responsabilidade do cuidado da casa, do cuidado da sua família, dos seus irmãos. Ela é a anfitriã, ela é aquela que está recebendo Jesus em sua casa. E a gente percebe uma coisa interessante no comportamento de Marta e de Maria, essa diferença da personalidade entre elas. Você percebe uma atitude mais de liderança em relação a Marta, principalmente pelo fato dela provavelmente ser mais velha, ser a viúva, ser aquela que tem a responsabilidade do cuidado, da liderança. Então você tem aí de alguma forma na personalidade de Marta, essa característica de uma disposição maior para a liderança, de ser uma pessoa muito mais proativa, de ser uma pessoa muito mais preocupada, de ser uma pessoa impulsiva, por um traço específico de sua personalidade, por estar, provavelmente ela não estava preparada para receber. Veja que o texto indica que Jesus não está sozinho. O texto diz assim: indo ele com os seus discípulos. Isso é um indicativo de que Jesus entra na casa de Marta não sozinho, ele entra junto com seus discípulos. Lá eles irão pernoitar, lá eles irão passar a noite, lá eles irão repousar, irão alimentar-se, irão descansar um pouco para continuar a sua caminhada, a sua viagem. Então o texto mostra que provavelmente Marta não está preparada para receber essa quantidade de pessoas, ela vai precisar se organizar, mas mostra exatamente a sua personalidade. A personalidade de ser uma pessoa proativa, disposta, impulsiva, de alguma forma organizada, responsável, preocupada. Uma pessoa que tem essa característica de ser hospitaleira, de acolher as pessoas em sua casa, mas também de ser uma pessoa que se agita, que se preocupa diante das responsabilidades. Você já percebe em um contraponto na postura de Maria, de ser uma pessoa mais tranquila, mais calma. Não que ela seja irresponsável, não que ela seja uma pessoa preguiçosa, não há nenhum indicativo disso no texto, mas dela ser uma pessoa menos
menos proativa nesse aspecto, de ser uma pessoa que é mais calma, é mais tranquila, vai tratando as coisas de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com as necessidades que vão surgindo. É uma pessoa mais serena, mais calma, mas também é uma qualidade aí. Parece ser uma pessoa mais sensível, de ter uma percepção maior da necessidade imediata, daquilo que realmente é a necessidade do momento. Enquanto Marta parece ser aquela pessoa preocupada com a organização, com a aparência das coisas, parece Maria ter uma sensibilidade maior para a leitura do ambiente e da necessidade que surge. Por que eu estou pontuando isso? Para mostrar que isso de alguma forma não é pecaminoso em si por si só. Essas diferenças ficam claras aí de personalidade, mas isso mostra que é importante. Por que é importante? Porque se você olhar, apesar de Jesus criticar Marta, Jesus não critica Marta naquilo que é característico de sua personalidade e de sua responsabilidade. Jesus não critica Marta porque ela está preocupada em receber bem em sua casa Jesus Cristo. Jesus não critica Marta porque ela é uma pessoa proativa, preocupada em organização, em exercer o serviço doméstico, em realizar o serviço doméstico, em se preocupar em ter um bom alimento, uma boa acolhida, um bom lugar para dormir, uma boa comida. Essa preocupação é importante porque isso também é uma necessidade. Alimentar-se é uma necessidade. Ter uma boa alimentação, cuidar das pessoas, receber bem as pessoas é uma coisa importante. Então Jesus não está criticando essa postura de Marta de se preocupar em dar a Cristo uma boa recepção, uma boa acolhida, uma boa hospedagem. Não é nisso. E nem que ela é uma pessoa preocupada, proativa e disposta a fazer, que ela é uma pessoa que serve e serve bem. Não é este o ponto. E se você perceber, estas características diferentes são importantes para o serviço. E o que é que você percebe? Jesus vai criticar a pecaminosidade na maneira de Marta lidar com as necessidades e os cuidados da vida. Mas o que é que a gente percebe nesse primeiro momento? É que essa diferença entre Marta e Maria, ela é importante para o serviço. Talvez não fique tão claro para vocês, mas se você olhar bem para o texto, parece que Marta está apenas ela preocupada com o serviço e Maria não. Mas não é bem assim. Se você olhar bem o texto, você vai perceber o seguinte: quando você hospeda uma pessoa, quando a pessoa vai para a sua casa, é importante que você pense em todas as necessidades. Você vai receber pessoas em sua casa, então ela precisa ter o conforto, ela precisa ter a comida, ela precisa ter o lugar para dormir, mas a pessoa também precisa ter companhia, precisa ter atenção. Se você for para a casa de uma pessoa que a pessoa só se preocupa com a comida e onde você dormir e não lhe dá nenhuma atenção, eu acho que você não vai gostar muito dessa hospedagem. Se você for para uma casa e a pessoa ficar só na cozinha, cozinhando, dizendo, fica aí na sala, viu? Que eu estou aqui cozinhando, quando eu terminar eu vou aí. Aí a pessoa termina, cozinha, bota a comida para você comer, depois ela vai para o quarto, ela vai ajeitar as coisas, ela vai arrumar a casa e lhe deixar lá só com a cara para cima. Daí você percebe que ter uma pessoa para recepcionar e fazer sala é importante. Quando você recebe pessoas em sua casa, você ter alguém para dar atenção, para conversar, para dialogar, para recepcionar. Por isso você tem recepcionistas nas empresas, recepcionistas nos lugares onde atende o público. Recepcionista é uma função extremamente importante. Uma pessoa que recebe, que faz sala, que fica orientando, que conduz, que fica ali com a pessoa, lhe dando a atenção devida enquanto ela aguarda algo que precisa ser aguardado. A recepção é importante. Então o que você percebe? Você percebe que essa é uma característica que está mais relacionada ao perfil de Maria. E Maria está como uma anfitriã, sendo aquela pessoa que faz, às vezes, de uma recepcionista. Se você olhar bem, é exatamente isso que ela está fazendo. Enquanto Marta está preocupada com promover o alimento, Maria está fazendo companhia. Mas o que é que você percebe? Qual é o pecaminoso disso? É que às vezes a gente valoriza mais a nossa função do que a do outro. Nessa dedicação ao serviço, a gente supervaloriza o nosso em detrimento ao outro. Pense isso nas relações interpessoais, pense isso no casamento, na família.
Nós temos funções diferentes, responsabilidades diferentes. Às vezes ficamos irritados com o outro porque nós achamos que o que estamos fazendo é mais importante do que o outro, que o nosso trabalho é mais importante, é mais cansativo, que tem maior importância, tem maior valor, e desprezamos um do outro muitas vezes. Cada um de acordo... É por isso que Deus deu, por exemplo, ao homem e à mulher papéis diferentes, que se complementam. Às vezes, nós supervalorizamos o nosso papel em detrimento do nosso cônjuge. É importante o papel da mulher como auxiliadora, idônea, capaz, ser uma boa dona de casa, ser uma pessoa que cuida bem da família, mas que o marido também seja um responsável provedor financeiro, afetivo, relacional da família, um protetor, alguém que realmente quando está em casa está presente de fato de verdade. E às vezes há uma irritabilidade entre os cônjuges, porque um acha que sua função é mais importante do que do outro. Não respeita, não entende que nossas diferenças devem se complementar. E isso é importante nesse texto. Se você prestar atenção, apesar do texto logo nos remeter para a pecaminosidade disso, nós percebemos que há na entrelinhas uma informação importante de que elas são diferentes e nas suas diferenças estão servindo, ambas, servindo às pessoas que estão chegando ali, a Jesus Cristo e seus discípulos. Então, as nossas diferenças, e aí você percebe que o apóstolo Paulo fala isso, tem as suas características, tem a sua personalidade. Estava falando sobre isso com o presbítero Elton essa semana, sobre personalidade. E aí lembrando de um livro do John MacArthur Jr., 12 homens comuns, falando sobre os apóstolos, sobre as diferenças de personalidade dos apóstolos, sobre os traços, perfil de personalidade. Isso, de alguma forma, parece ser intencional da parte de Cristo, de que eles realmente tenham essas diferenças, sejam diferentes nesse aspecto, em que eles vão servir a Cristo de acordo com as suas características, de acordo com o seu perfil. Não só em relação a dons especificamente, mas também em relação às suas características pessoais. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo, uns são mais agitados, outros são mais calmos. Pense no casamento, por exemplo. Se os dois forem agitados, extremamente impulsivos, pense na dificuldade. Mas se um já é mais acelerado, o outro já é mais calmo, isso complementa, isso dá a dosagem correta, porque às vezes ser impulsivo é importante para tomar a iniciativa, mas às vezes ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, é importante para puxar a rede e dizer, olha, agora calma, vamos pensar aqui, vamos refletir primeiro para fazermos. Então, as diferenças na personalidade é necessário, se faz necessário para a dedicação do serviço. Então, primeiro você precisa respeitar isso, entender isso. Entender que as pessoas são diferentes e Deus as fez diferentes em suas personalidades exatamente para que nós possamos assumir aspectos diferentes do serviço, para nos dedicarmos de maneira diferente, muitas vezes, ao mesmo serviço. Então você percebe isso, que Marta ficou irritada com Maria, mas Maria também estava servindo. Ela disse, a minha irmã, eu estou servindo e ela está aí sem fazer nada. Mas de alguma forma ela também estava servindo. O problema é que aí há um problema agora de pecaminosidade na maneira de lidar com a sua personalidade, com as suas responsabilidades. Então aí vem o segundo aspecto dessa nossa meditação neste texto. Então é necessário entendermos as diferenças como importantes para a dedicação do serviço, para nos dedicarmos àquilo que é necessário para a vida no aspecto geral. Mas também é importante nós percebermos que muitas vezes há um envolvimento exagerado com os cuidados da vida, e isso é pecaminoso. Nos envolvermos exageradamente com os cuidados da vida natural é pecaminoso. Aí está o ponto da crítica de Jesus Cristo a Marta. Quando nós olhamos para o texto vai dizer que Marta, versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então veja, primeiro você percebe que, mais uma vez, a crítica de Jesus não é ao serviço de Marta naquilo que é necessário.
mas é exatamente a sua maneira pecaminosa de lidar com isso. Primeiro, o texto vai dizer que há uma agitação. Essa agitação é uma indicação de uma ansiedade, de uma inquietação, de uma irritabilidade. Primeiro, essa irritação se dá pelo fato de que ela acha que sua irmã está lhe deixando sozinha, de que seu serviço está sendo feito sozinha, de que ela está sendo desprezada em seu esforço, em seu trabalho. Então, não é um trabalho ruim nem errado que ela está fazendo. O problema é que a sua preocupação como uma dona de casa, a sua preocupação com o serviço doméstico, a sua preocupação em servir bem, com uma boa alimentação e uma alimentação variada, está tirando a paz do seu coração e lhe inquietando de tal maneira a lhe deixar irritada, agitada, com raiva das pessoas, emocionalmente agitada, irritada e em uma condição ruim, difícil de relacionamento, gritando, esbravejando-se com as pessoas, a ponto de ela inicialmente repreender Jesus, dizendo: Senhor, o senhor não está vendo isso aí não? Eu aqui me acabando, trabalhando, só faltou chamar a irmã de preguiçosa, dizendo assim: e essa preguiçosa aí sem fazer nada? Talvez ela tenha pensado que Jesus Cristo lhe daria razão. Por quê? Porque há uma legitimidade no seu trabalho, há uma legitimidade em sua preocupação, há uma necessidade de alimentar os visitantes. Mas qual é o problema aí? Jesus vai criticá-la exatamente porque ela está transformando sua preocupação e seu cuidado com as coisas da vida em um ídolo, em um Deus, que está lhe irritando, tirando a sua paz, tirando a sua tranquilidade, tirando a sua visão, seu respeito ao serviço e às características do outro, sua amabilidade, sua paciência, sua capacidade de pedir ajuda de uma maneira educada e respeitosa. Que ela poderia simplesmente abordar isso, mas ela o faz de maneira desrespeitosa, agressiva. Como é fácil a gente perder a nossa razão, mesmo quando a gente tem, na maneira como a gente fala, expressa e fala daquilo que a gente realmente tem razão. A maneira como nós falamos, a agitação com que deixamos nos ser envolvidos por conta da maneira como estamos lidando com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. E aí o cuidado da vida se tornou um ídolo na vida de Marta. Não significa que ela não é uma serva do Senhor, que ela não é uma crente. Pelo contrário, demonstra seu amor por Cristo, a maneira como ela lhe hospeda, lhe recepciona, seu amor pela palavra do Senhor de alguma forma, pelo desejo de ouvir e estar com o Senhor. Mas o cuidado com as necessidades da vida estava lhe sufocando, roubando a sua visão correta sobre a realidade. Ela estava agitada, irritada e cega para com a sua própria idolatria. Qual era o ídolo dela? Sua preocupação com as necessidades da vida em detrimento a algo mais necessário. E aí qual é o problema, pastor? Por que sua preocupação se tornou aí pecaminoso? Porque ela estava se preocupando exageradamente com as necessidades naturais da vida, quando a necessidade espiritual era uma urgência. Quando aquilo que era mais necessário, ela não estava cuidando, ela estava cega. Como por exemplo, o trabalho é importante. Trabalhar para ter seu sustento, para sustentar sua família é importante. Mas se seu trabalho lhe rouba o tempo e a paz de tal maneira que você não consegue cuidar da sua família, que você não consegue cuidar da sua vida espiritual, ele está se tornando um ídolo em sua vida. Um cuidado exagerado que está roubando a paz, a tranquilidade e a sua capacidade de entender necessidades urgentes e importantes sendo negligenciadas. Então é isso que Jesus está dizendo para Marta, que a sua preocupação com os cuidados da vida, com as necessidades naturais, materiais e básicas, como comer, estava roubando a paz do seu coração, estava lhe cegando, a ponto dela não enxergar que ela estava negligenciando naquela hora uma necessidade mais urgente do que comer, que era a necessidade de aquietar-se para alimentar a sua alma com a palavra do Senhor, de recepcionar Cristo. Antes de recepcioná-lo como alguém que estava faminto, era recepcioná-lo como alguém que tinha alimento para dar. Esse é o problema, que ela não estava enxergando
a sua real necessidade, a sua necessidade mais urgente. Estava cega. Os cuidados da vida podem nos cegar. Nossa preocupação exagerada em ter conhecimento, em ser uma pessoa qualificada, em ter um bom trabalho, em ser o melhor em tudo, em ter resposta para tudo, rouba de nós a paz e a visão correta das necessidades urgentes ao nosso redor. Um dos problemas que nós estamos enfrentando nos nossos dias, tratando-se, por exemplo, da internet, é de que as pessoas estão extremamente preocupadas em estarem conectadas de maneira através da internet, né, nessa conexão cibernética, e muitas vezes não se preocupam com a necessidade de relações interpessoais ao vivo e a cores, das relações com as pessoas próximas do seu lado. Estamos preocupados em ter uma boa conexão, uma boa relação com as pessoas distantes, e às vezes nos esquecemos das pessoas perto da gente. A necessidade de cultivar relações, de cultivar o relacionamento com as pessoas dentro de casa. Às vezes queremos passar uma imagem de ser uma boa pessoa na internet, com as pessoas que não fazem parte da nossa casa, não são da nossa família. Mas nós não estamos nem aí porque nossos familiares muitas vezes pensam de nós, acham de nós, como estamos vivendo com eles. Isso mostra como a gente está ficando cego para o que realmente é necessário. Estamos falando da urgência de estreitar os nossos laços, de criar relacionamentos, mas nos esquecemos do que é necessário, do que está ao nosso redor. E aí você percebe que a crítica de Jesus Cristo é exatamente em relação a isso. Marta estava cega quanto àquilo que era mais urgente, mais necessário naquele momento. E o mais necessário era exatamente ela pensar sobre o fato de que ela era a mais necessitada. A sua alma estava sendo privilegiada com a oportunidade de ouvir Cristo pessoalmente em sua casa. Então essa é a atitude pecaminosa da parte de Marta. É se deixar envolver de tal maneira com a sua preocupação e cuidados da vida, que isso estava roubando o seu tempo e a sua preocupação com aquilo que era mais necessário. Sua alma, a palavra do Senhor, ouvir Cristo, ouvir a palavra de Cristo, ser instruída com a palavra de Cristo. Porque a comida iria ficar ali. Eles iriam comer e iriam depois colocar aquilo para fora e se alimentar e nutrir de uma maneira que iria passar. Mas a palavra do Senhor é o que realmente permanece. E Jesus, interessante que Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o alimento espiritual. Jesus Cristo vai repreender a multidão que tinha acabado de participar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes lá no deserto. A multidão acompanhou Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo vai repreender aquela multidão porque ele viu naquelas pessoas uma motivação errada para procurar Jesus, uma preocupação exagerada com as necessidades materiais, com as necessidades naturais. Eles queriam que Jesus Cristo continuasse provendo alimento material para eles, a ponto de Jesus dizer assim: vocês vieram atrás de mim, não é porque vocês entenderam o que eu fiz, eu alimentei vocês. Jesus se preocupou com a necessidade material deles. Claro que Jesus matou a fome daquelas pessoas que estavam impedidas de conseguir o seu alimento naquela hora porque estavam no deserto. Mas note que até quando Jesus alimentou aquela multidão e lidou com a necessidade material daquela multidão, Jesus estava também realizando uma obra espiritual, estava apontando para algo que tinha valor maior, para uma necessidade maior. Aí Jesus diz assim: vocês não entenderam o sinal, vocês não vieram atrás de mim porque vocês entenderam que eu sou o pão espiritual, que eu sou a fonte do verdadeiro alimento para as vossas almas, que eu sou a fonte daquilo que realmente permanece, que nutre e supre a real necessidade do homem, que é de salvação, que é de comunhão com Deus, que é de alimentar-se espiritualmente, que é de encontrar sentido e propósito na vida. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem que eu de novo dê para vocês comida, pão, que eu dê alimento para vocês, material, que eu dê peixe e pão para vocês. Aí agora Jesus repreendeu. Agora Jesus disse: vocês deveriam vir atrás de mim por aquilo que não perece, pelo pão eterno. Olha que coisa interessante. As igrejas estão cheias de pessoas querendo que Jesus seja aquele garantidor
de solução imediata dos problemas, que dê prosperidade, cura imediata, resolução imediata dos problemas. Que Jesus seja aquele Salvador que traz imediatamente solução imediata para todos os problemas. Quando na realidade a primeira coisa que Jesus nos fornece é a salvação. Jesus é o pão vivo, é o alimento espiritual, é aquele que veio nos salvar, é aquele que alimenta as nossas almas, que supre a maior e a mais importante das necessidades, que é de salvação. Então Jesus vai repreender Marta exatamente porque ela estava ignorando a sua real necessidade, em detrimento, dedicando-se àquilo que era menos importante em detrimento ao que era mais importante, ignorando sua necessidade espiritual sob a desculpa de estar preocupada com o alimento de Jesus Cristo. Nós vemos muitas pessoas negligenciando a sua vida espiritual, negligenciando a sua família, negligenciando o culto, negligenciando a igreja, negligenciando a comunhão, a devoção com o Senhor, porque elas não têm tempo, porque dizem que estão preocupadas em melhorar na sua formação intelectual, profissional, que querem ter um curso melhor, um trabalho melhor, quer ter um alimento, quer ter uma condição melhor para a sua família, quer ter uma renda melhor para dar um conforto melhor para a sua família, que quer ser uma pessoa mais qualificada. Isso é bom, mas se isso estiver roubando aquilo que é a dedicação, aquilo que é mais necessário, se torna pecaminoso, se torna um ídolo, um concorrente. Por isso Jesus ele é muito enfático na sua repreensão a Marta. Ele não corrobora com Marta, pelo contrário, ele diz: Marta, Marta. As pessoas dizem que quando se repreende usando o nome é porque realmente quer atingir o coração, quer de fato imprimir a sua repreensão. Marta, Marta, te vejo muito preocupada, ou seja, exageradamente preocupada com aquilo que é menos importante, que é menos necessário. Te vejo preocupada demais, envolvida com muitas coisas. Talvez ela não estava só preocupada em promover um alimento, mas em passar uma ideia de ser uma pessoa que tem boas qualidades culinárias, de ter alimento variado, de ter vários pratos, de ter uma casa bem arrumada para dizer, olha como ela realmente... Às vezes nós vemos umas mulheres exageradamente preocupadas em passar a imagem de ser boas donas de casa, mas uma dedicação de boa dona de casa que faz com que o ambiente de casa seja um inferno. Limpa a casa para ninguém nunca sujar. Olha, eu vou dizer uma coisa, se você tem filho, você limpa para sujar imediatamente. Porque você limpa para as pessoas viver lá. Não é para ser um quadro de limpeza, não é para ser um museu de limpeza. Você limpa para ter limpeza, mas onde há pessoas, há sujeira, então você vai ter que limpar de novo. Mas veja só, o mais importante é as pessoas estarem ali com você, é você ter um ambiente apropriado para agremiar, ajuntar as pessoas. Se você quer um ambiente onde ele nunca vai ser sujo, aí é um ambiente onde não tem ninguém. Então muitas vezes, o que a gente percebe na fala de Cristo é que talvez Marta estivesse exageradamente preocupada porque ela queria passar uma imagem de uma pessoa extremamente dedicada e estava exagerando no seu cuidado. Às vezes nós exageramos o nosso cuidado em detrimento a questões importantes. Brigamos demais com as pessoas porque as pessoas estão tirando as coisas do lugar, porque as pessoas não são organizadas, e ficamos agitados e irritados com isso, e isso muitas vezes rouba a paz e a harmonia da família, porque a gente quer um lugar irretocável e perfeito. Mas não é assim. Isso mostra de alguma forma como sua preocupação com os cuidados da vida tem se tornado um ídolo. Tá aí a crítica importante de Jesus Cristo, mas ele também vai mostrar que ele não vai só criticar e mostrar onde está a pecaminosidade de Marta, mas mostrar que Maria teve uma postura mais louvável, que a postura de Maria, aí ele não está lidando com a questão do serviço em si, mas exatamente da postura diante de lidar com o que é mais necessário, a visão correta sobre as coisas. Então veja, aí Jesus Cristo vai dizer que dedicar-se ao que é mais necessário, aí sim, que é o alimentar a alma com a palavra de Deus, é a atitude piedosa, é a atitude mais sábia. Enquanto a preocupação exagerada com os cuidados da vida é uma atitude pecaminosa, a preocupação com tendo primazia a nossa necessidade espiritual é a atitude sábia. Entender que o alimento da nossa alma, que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus,
o alimento da nossa alma com a palavra de Deus é a coisa mais importante. Isso é uma atitude sábia, isso é uma atitude piedosa, ser regido por isso. Então veja que Jesus vai exatamente dizer isso para Marta ao apontar a postura de sua irmã como mais louvável. Ela vai dizer: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte, nós lembramos no início do texto, diz que Maria estava aos pés de Cristo. Veja, o texto diz, versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se, sentava-se com toda a reverência e atenção aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos. Essa postura é interessante porque a postura de Marta aqui descrita, de Maria, perdão, é uma postura que é característica dos discípulos, era característica dos discípulos dos mestres filósofos, que sentava-se ao redor de seu mestre com a sua atenção a ele, para ouvir com toda atenção, com toda dedicação, aquilo que ele iria instruir. Daí aquela expressão que se aplicar ao apóstolo Paulo, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Que ele sentava-se com toda atenção para ouvir a instrução de seu mestre. Jesus está louvando essa postura de Maria, de uma pessoa que tem um espírito, uma disposição de verdadeiro discípulo, de ouvir, de entender que aquele é o momento. Aqui está o ponto da repreensão de Cristo a Marta e do louvor de Cristo a Maria. É o entendimento do que é a necessidade maior do momento. Porque, por exemplo, você pode pensar assim: pastor, então Jesus está louvando Maria porque ela deu prioridade à palavra de Cristo. Então isso significa que se eu estiver no meu trabalho, eu tenho que parar o que eu estiver fazendo em qualquer hora e começar a ler a Bíblia? Não é isso. Não é isso. Se você prestar atenção, a repreensão de Cristo é que aquele era o momento da palavra, aquele era o momento de dar a prioridade à palavra, aquele era o momento da palavra, a primazia da palavra, porque Cristo estava exatamente indo ali para visitar aquelas irmãs, como aquele que estava pregando de maneira itinerante naquelas regiões da palavra do Senhor, estava proclamando a palavra do Senhor. E Jesus, parece-me que ele exatamente começa, ao entrar na casa, falar, pregar, ensinar. Então o que é que está acontecendo? Se Jesus começa a pregar, se Jesus começa exatamente, Jesus poderia dizer assim: eu gostaria de um banho, Marta, você pode providenciar para mim um banho? Eu gostaria de comer alguma coisa. Então aí não faz muito sentido Maria ficar parada e dizer assim: Senhor, fala alguma coisa, Senhor, eu quero te ouvir. Mas o que o texto indica é: Jesus entra na casa e ele começa a falar, a pregar. Ele começa a ditar a necessidade, ditar a importância, o tempo, dizer: agora é hora de vocês me ouvir. Eu estou aqui para pregar, para falar, para pastorear vocês, para alimentar a alma de vocês com a palavra. Então aí é que é o ponto. Ouvir a palavra naquela hora era a coisa mais importante, era a necessidade maior, era a primazia da situação. Então esse é o ponto. Isso mostra exatamente que o pecado de Maria foi não respeitar a primazia que é dada, a prioridade que é dada a ouvir a palavra de Deus naquela hora, a ouvir Cristo naquela hora. Sua preocupação com os cuidados da vida roubou sua atenção para a ordem, a primazia que Cristo estava estabelecendo. Ela perdeu a sensibilidade de entender qual era a necessidade mais urgente naquela hora. E é óbvio, eu estou tratando da situação em si, do quadro em si, mas é óbvio que a palavra de Deus deve ter primazia em nossa vida a despeito de qualquer coisa. Que a vida espiritual, que as coisas espirituais têm primazia, ela vem em primeiro lugar, é uma necessidade maior. Mas você precisa entender que quando você está se dedicando, por exemplo, ao seu trabalho, você precisa se dedicar, mas ali aquela dedicação não é desassociada de sua dedicação espiritual. Você deve trabalhar movido pela sua fé, pela ética cristã, pelos valores cristãos. Então aí você está dando primazia à palavra de Deus, ainda que imediatamente realizando o seu trabalho. Você não está parado para ouvir uma pregação, você não está parado meditando nas escrituras, mas você está trabalhando, dando prioridade à atividade imediata, mas ao mesmo tempo dando prioridade à palavra de Deus como aquela que está regendo sua ação como verdade em sua mente, como princípios e valores.
como verdade espiritual guiando sua ação. Mas aqui estamos falando de dedicação imediata da ação. Ela deveria parar, ela deveria ouvir Cristo, dar atenção à palavra de Cristo. É essa sensibilidade que estava perdida por Marta e que Jesus elogia Maria dizendo: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, ela entendeu a necessidade urgente, a coisa mais importante. O Mestre está visitando a nossa casa. O Senhor está aqui pessoalmente para pregar o Evangelho e alimentar nossas almas. Nós vamos ficar preocupados em lhe dar alguma coisa, se Ele é quem tem para nos dar e começou a compartilhar conosco as suas dádivas, a sua bênção, a sua graça, a sua palavra. É como se você estivesse num culto, é como se você estivesse agora pregando, ouvindo a minha pregação e estivesse despertando sua atenção para outras coisas, ouvindo música, tirando a sua atenção. Agora que é o momento que você está ouvindo a palavra de Deus, alimentando a sua alma. Quando você às vezes no culto, você está no culto, a hora de prestar atenção e com seu pensamento voltado para outras coisas, ou em sua casa meditando, lendo a palavra do Senhor e tirando a sua atenção com outras coisas. É sobre isso que Cristo está falando. Escolheu a melhor parte, a parte mais importante da vida que agora está sendo chamada a atenção para ser suprida, que é ouvir a palavra do Senhor. Escolheu exatamente respeitar a necessidade maior, dedicar-se à necessidade maior. É isso que ele está dizendo. Maria entendeu isso. E por isso Cristo louva, dizendo: porque a palavra de Deus suprir a necessidade espiritual é a coisa mais importante. Porque aquilo que fica é o que permanece de fato e de verdade em nossas vidas. Eu gostaria de pensar sobre essa palavra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida neste dia, principalmente nesses dias em que estamos enfrentando uma pandemia, uma grande enfermidade. E uma coisa interessante é como o coronavírus vem como um mal paralisante, vem como um mal humilhador. Esse vírus nos fez parar quando nós não queríamos parar. E o mais interessante é que nos fez parar a nos dedicar coisas que não queríamos parar de dedicar. Nosso trabalho, nosso lazer, nossa liberdade de ir e vir a hora que nós quisermos, para onde quisermos. E o mais interessante é que não só nos paralisou, nos tirou de coisas que não queríamos ser tirados, porque muitas pessoas não tinham tempo para mais nada, porque só tinham para o trabalho. E essa doença nos paralisou, nos impediu de trabalhar, pelo menos a maioria das pessoas, e nos confinou, muitos de nós, no lugar onde não queríamos estar. Alguns gostariam de estar confinados em uma ilha deserta completa, com tudo que ele desejasse, mas menos em casa. Alguns estão confinados num lugar onde ele menos desejaria estar, em casa. E talvez com as pessoas que ele nem queria estar, sua família. Para quem às vezes ele dizia não ter tempo, não poder dedicar-se. E essa doença de alguma forma tem nos humilhado em relação a isso. E também nos feito nos preocupar talvez com pessoas que nem estivéssemos preocupados, com a nossa família, com os mais velhos. Enfim, é paralisante, é humilhante e nos faz pensar em coisas que nós não gostamos de pensar, sobre a morte, sobre as questões últimas da vida, sobre os limites da nossa existência na terra, sobre o nosso destino eterno, o que ocorrerá conosco, o que acontecerá se partirmos daqui. Então, de alguma forma, essa doença, esta pandemia, este vírus, ele vem de maneira paralisante e humilhante para nos fazer, como instrumento divino, nos fazer pensar sobre os cuidados da nossa vida, sobre os cuidados àquilo que é realmente necessário. Será que temos cuidado da nossa vida espiritual como deveríamos? Será que estamos cuidando, você como crente, tem cuidado da sua vida, da sua necessidade espiritual, que é o mais urgente, é o mais importante. Se você é um crente, da sua vida espiritual, de alimentar a sua alma com a palavra de Deus, de nutrir a sua relação com o Senhor em uma devocional verdadeira, em respeitar o culto ao Senhor e o seu dia. Será que você tem realmente respeitado isso, dedicado a isso? Essa doença tem nos feito repensar sobre isso. Como muitas pessoas agora estão procurando aí na internet uma boa pregação para ouvir,
quando muitas vezes negligenciou tão boas pregações, tão boas palavras de instrução, de alimentação para a sua alma, desprezou tudo isso, porque achava que qualquer hora que precisasse iria ter, que quisesse iria acessar imediatamente. Mas não é bem assim. E às vezes nós negligenciamos aquilo que realmente é necessário, é mais importante, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, a palavra do Senhor na nossa vida, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Meu irmão, você tem pensado sobre isso? Você tem priorizado isso? Você tem dedicado-se a essa necessidade em sua vida? Mas também, se você está me ouvindo aí e não é um crente de Jesus Cristo, você já parou para pensar sobre a sua salvação? Qual é a maior necessidade de sua alma? Talvez você esteja extremamente preocupado com o seu trabalho, com a sua formação, até com a sua família. Mas e sua alma? E sua salvação? E sua vida eterna? Se você morrer, você vai para onde? Ou você acredita que morreu, acabou? O que será de sua vida? Você já parou para pensar sobre as questões últimas da vida? E se a Bíblia tiver razão de que há de fato vida após a morte e há um encontro com o nosso Deus de maneira a prestarmos contas a Ele, e que só há dois destinos eternos, salvação e condenação, céu e inferno, já parou para pensar sobre as suas necessidades religiosas e espirituais? É importante que você pense sobre isso. Talvez você esteja tendo uma oportunidade de refletir sobre essa real necessidade da sua vida. Mas essa é a mais importante das necessidades. Por isso Jesus disse, uma coisa é mais importante, é exatamente sermos guiados pela palavra de Deus. As outras necessidades são supridas. Daí Jesus Cristo dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas e as outras necessidades da vida? Precisamos entender suas ordens. Talvez você esteja muito mais preocupado com o seu trabalho do que com a sua família, preocupado-se com a sua formação intelectual do que com a sua família. As pessoas são mais importantes, e este vírus está ensinando isso para nós, que a família é mais importante até mesmo do que o nosso trabalho. O trabalho é importante no que ele importa para a família, no quanto podemos usá-lo para promover o bem-estar da nossa família. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e também cuidar da nossa família. Mas se o seu trabalho está roubando a paz na sua família, nas suas relações, talvez você precise repensar a maneira como você está lidando e tratando o seu trabalho, as outras áreas da sua vida. Se suas amizades estão roubando a paz e a harmonia com a sua família, repense sobre essa amizade, repense sobre essas coisas. Este é o momento também de você repensar sobre a qualidade da sua relação com a sua família. Talvez você não tenha dito que não tem tempo para dedicar-se à sua família, agora você tem. Obrigado a ter. Talvez essa seja a hora de você cultivar relações saudáveis, reais com a sua família. Tempo de pedir perdão e perdoar, de cultivar a paciência, a tolerância, a humildade, o respeito às diferenças, aquelas que apenas fazem parte das nossas individualidades, e de tratar os aspectos pecaminosos com misericórdia, graça e, acima de tudo, mostrando e conduzindo para Cristo, não para nós. Esta hora de nós, de alguma forma, aproveitarmos este nosso confinamento para cultivar relações sólidas, reais e verdadeiras com a nossa família, à luz da palavra do Senhor, como a palavra de Deus nos ensina. Portanto, meu irmão, meu amigo, que você possa pensar sobre ao que você está se dedicando na sua vida. Que necessidades? Quais são as reais necessidades? Entendendo que a nossa vida espiritual, que a nossa relação com Deus, que ter uma comunhão com o Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas. Talvez você não tenha nada disso aí que eu estou lhe falando. Talvez você não tenha nem família, não tenha nem trabalho. Mas se você for um crente em Jesus Cristo, você tem aquilo que é mais importante da sua vida. E o Senhor certamente suprirá essas necessidades menos importantes. São importantes, mas são menos importantes. Sua vida com o Senhor, sua alma guardada em Cristo, esta é a coisa mais importante. Que você possa exatamente dedicar-se àquilo que é de maior necessidade, que é exatamente conhecer o Senhor e a sua palavra. Que Ele, pois, nos abençoe.
Amém. Vamos orar, pedir a Deus a sua direção e a sua bênção nesta hora. Ó Deus, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações, nos ajude, ó Deus, a discernir de fato, de verdade, esses ensinamentos, essas instruções, à luz da instrução e iluminação do Teu Espírito, e sermos, ó Deus, moldados por essas verdades, para que entendamos o que realmente é necessário para a nossa vida, a necessidade que temos, ó Deus, da presença do Senhor e da Tua palavra em nossas vidas, nos guiando e nos orientando como lidar com as coisas necessárias desta vida natural, sem permitir que elas venham roubar, ó Deus, o espaço que o Senhor deve ter em nossa vida de primazia, de mais importância, de maior importância. Que o Senhor, ó Deus, ajude o Teu povo, dê instrução e orientação e sabedoria ao Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos a nossa live, nós vamos cantar mais um hino, rogando a bênção do Senhor, o hino de número 135 do Inário Novo Cântico. Hino de número 135, 135. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. E nós ficamos por aqui, encerramos nossa transmissão neste dia, rogando as bênçãos do Senhor, que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus nos conduza, nos dê graça, nos proteja de todo mal e nos abençoe, nos dê direção e sabedoria. Que Deus abençoe a todos, nos dê uma boa semana que se inicia agora debaixo da sua graça. Deus abençoe a todos.